para a palavra, que Deus abra o nosso entendimento, que nós possamos aprender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje, que nós possamos tomar posse da palavra de Deus, tomar posse e viver sobre a direção de Deus, amém? Atos capítulo 3 diz assim: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Interessante que ontem a pregação foi sobre Jesus orar, né? Jesus foi para o monte orar para que o Pai passasse dele aquele cálice. E Jesus, na madrugada, orou 3 vezes, né? O estudo de ontem falava da oração também, que Jesus orava 3 vezes na madrugada. E todas as 3 vezes foi pedindo para Deus passar dele aquele cálice, né? Mas ele disse: mas seja feita como tu queres, seja feita a tua vontade. E agora, hoje, na palavra de hoje, o Senhor novamente falando, né, da oração. E Pedro e João subiam juntos ao templo. Presta atenção, Jesus orou no monte. Pedro e João foi orar onde? No templo. Então a gente ora no monte, a gente ora no templo, a gente ora em casa, a gente ora no carro, a gente ora fazendo as coisas, a gente ora, eu oro até tomando banho. Até tomando banho eu oro. A gente ora em todos os lugares, né, gente? Oramos em espírito. Você tem que orar no teu trabalho. Você tem que estar ali em espírito de oração no teu trabalho. Você tem que orar com teus animais. Você tem que orar na tua casa. Você não tem que orar só no templo, nem só na vigília. Mas você tem que orar em todos os lugares. E ele diz aqui: louvado seja Deus. E era trazido um varão. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então as pessoas pegavam, né, esse varão que era coxo, que não podia andar, tinha dificuldade, né, para se locomover, colocavam ele na frente, na porta do templo. E ele diz aqui, né, colocavam então esse coxo na porta do templo. Interessante, né, gente? Que eles colocavam ele na porta do templo para que as pessoas ajudassem ele. As pessoas que entrassem ao templo para orar, ajudassem ele. Mas eles não colocavam ele dentro do templo, né? Interessante que a preocupação das pessoas, às vezes, é sempre com material e não com o espiritual. Às vezes você só ora pedindo as coisas materiais, mas você não ora pedindo as coisas espirituais para a tua vida. O que é espiritual, irmã? A fé. A fé é espiritual. A tua libertação é espiritual. A tua salvação é espiritual. Louvado seja o nome. O teu milagre, que é impossível para os médicos, é espiritual. Louvado seja Deus engrandecido. As guerras que a gente não vê, né, no reino espiritual. Então nós temos que orarmos para que o Senhor nos mostre o espiritual, o que está acontecendo, por que você está passando dificuldade com tua família, por que você está passando essa desavença com teu marido. Muitas das vezes o problema não é material, muitas das vezes o problema é espiritual. Nós estávamos falando do encantamento, não é? Então tem pessoas enfermas, não é por causa de doença material, mas por causa de quê? De encantamentos e feitiçarias. Às vezes, vocês já ouviram aquela mulher que diz bem assim: meu marido estava muito bem comigo e da noite para o dia ele mudou. Por que ele mudou da noite para o dia? Porque foi espiritual, gente.
Ele foi encantado, né? Ele ou ela foi encantado. Então, as trevas fez ele mudar o pensamento. E o pensamento dele era para a família, era para a esposa. E o que foi que aconteceu? Por causa do encantamento, ele se encantou por outra pessoa. O pensamento dele já não é mais a esposa, já é a outra. O pensamento dela já não é o esposo, já é o outro. Você está entendendo? Então, a gente tem que cuidar da nossa vida material e da nossa vida espiritual. Então, a oração, ela faz isso. A oração faz o quê? A nossa vida espiritual ser cuidada. E quando a nossa vida espiritual está sendo cuidada, o que que acontece? Ela se materializa. Você vê fruto na tua vida. Você vê vitória na tua vida. Você vê resposta. Você vê curas. Você vê libertações. Você vê salvação da tua família. Através do quê? Da oração. Então, louvado da tua vida com Deus. Da tua vida com Deus. Então, ele diz aqui, as pessoas se preocupam muito com o corpo, né, gente? As pessoas se preocupam com o corpo, com as vestes, com o alimento, as pessoas se preocupam com casa, as pessoas se preocupam muito com o material, mas com o espiritual, gente, são poucos que querem ali estar, né, com cuidados com a vida espiritual. São poucos que oram, são poucos que jejuam, são poucos que meditam na palavra, guardam a palavra, praticam a palavra. Louvado seja Deus. Mas o material, os seres humanos é preocupado todo o tempo. O que que eu vou comer, o que que eu vou vestir, eu quero um trabalho, eu quero uma casa, eu quero um marido. Por quê? O marido para quê? Para a tua vida material que tu quer. E aí é que as mulheres quebram a cara, né? Porque as mulheres oram, eu quero um marido, mas pelo amor de Deus, explica para Deus como é que tu quer um marido. Tu quer um marido que seja convertido, tu quer um marido que venha caminhar contigo, tu queres um marido que adore a Deus. Quando você, mulher, você que está orando pedindo por um marido, você que está orando pedindo pelo marido aí, fala para Deus, Deus, eu quero um esposo que te adore. Eu quero um esposo que te ame. Eu quero um esposo, Senhor, que seja espiritual, não só carnal. Eu quero um esposo, Senhor, não é só para minha necessidade da carne, mas eu quero um esposo também, Senhor, que ele seja adorador, que ele tenha um coração segundo o teu coração, que ele venha cuidar de mim como o Senhor cuida de mim. Se você pedir isso, pode ter certeza que não vai vir lobo perto de ti, não. Porque Deus não vai deixar o lobo chegar. Por quê? Porque você está orando. Você está orando. E tem mulheres, né, que tá querendo o marido, se envolve com qualquer tipo de homem, se envolve com homens que não servem a Deus, se envolve com homens que não obedecem suas mães. A minha mãe sempre dizia, minha filha, um mau filho é um mau esposo. Vocês já ouviram isso? Um mau filho é um mau esposo. Uma má filha é uma má esposa. E isso é muito certo, gente. É muito certo. Eu já vi isso. Eu já vi filhos serem rebeldes, e já vi eles serem mau esposo. Então, o caráter da pessoa é mostrado. Uma criança, quando vai crescendo, gente, se você observar, ela vai mostrando se ela é agressiva, se ela é calma, né? Ela vai mostrando quem ela é. É só você prestar atenção. Aí o que que você faz? Você vai corrigindo, você vai ensinando a criança. Não pode fazer isso, mas desde criança, os sinais de quem a pessoa será como adulto vai aparecer. Essa criança é calma, ela é tranquila, né? Ela não é agitada. Outras são agitadas, outras não são calmas, outras vive com raiva e irentas, né? Então, tudo isso ali tem que ser corrigido enquanto é criança, porque depois que cresce, meu querido, como dizia o meu pai, depois que o pescoço engrossa, tá difícil de tu ajudar teu filho e tua filha. Somente Deus para quebrar esse vaso de desonra, né? Porque hoje a gente tem visto aí filhos dando desgosto para os pais, a gente tem visto filhos
dando trabalho para os pais. A gente tem filhos, vendo filhos aí, louvado seja o nome, que mães estão chorando, né, por causa dos seus filhos. Então, porque o pescoço engrossou, eles têm as decisões deles, eles têm as escolhas deles. E ele vendo, escute a palavra, porque Jesus vai curar. Na hora da palavra, Deus muda a tua história. Na hora da palavra, Deus te liberta. Na hora da palavra, Deus te dá entendimento do que você está vivendo, do que você está passando. Então, dê crédito à palavra, dê ouvido à palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. O Senhor sabe a tua dor. Antes de você entrar aqui e pedir para mim orar pelo teu esposo, orar pela tua mãe, por alguém que está enfermo, Jesus já sabia. Jesus já sabia que você ia entrar aqui e colocar teu pedido. Então, confia no Senhor. Você já entrou aqui, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está visitando a tua família, Ele não esqueceu de você, Ele está cuidando de você. Escute a palavra e veja o que Ele vai te responder. Escute a palavra e veja o que Deus vai falar com você, qual é a resposta que Ele vai te dar. Então Pedro foi ao templo para orar. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Olha só, esse paralítico estava pedindo uma esmola. Você está pedindo uma cura, não é isso? Você está pedindo uma cura, você está pedindo uma porta de trabalho, você está pedindo uma libertação do teu filho que está nas drogas. Você está aqui, entrou aqui, pedindo oração, pedindo alguma coisa de Deus, pedindo alguma coisa, não de mim, porque eu não tenho nada para dar para vocês. O que eu tenho para dar para vocês é isso aqui, a palavra de Deus, é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade da vida. Louvado seja Deus, eu sou que nem vocês, que também vivo pedindo de Deus, ou espiritual ou material. Louvado seja Deus, mas o Senhor Jesus, Ele tem para nos dar. Ele tem a cura que você precisa, Ele tem a restauração do teu casamento, Ele tem a libertação do álcool, a libertação do cigarro, a libertação do vício, a libertação dos encantamentos, da feitiçaria. Jesus está aqui e Ele tem o que tu queres. Jesus está aqui, Ele tem para te dar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele disse aqui, ó, ele vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Olha só, né? E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Olha para mim e escuta a palavra de Deus. Olha para mim e escuta aquilo que Jesus quer falar com você. Olha para mim e dá ouvidos à palavra de Deus. Olha para mim e dá ouvidos a Jesus Cristo que está aqui para fazer um milagre na tua vida, para fazer um milagre na tua família, para fazer um milagre que você precisa, louvado seja Deus. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse... Olha, Deus, olha só, olha para nós. Mas preste atenção porque que Pedro falou isso para ele. Olha para nós, e olhou para eles. Então, o que aconteceu? O olhar dele foi para eles. Aí escute. Ele olhou para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Então, ele olhou para eles, esperando receber o quê? Uma esmola, né? Aí disse Pedro, não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Agora você presta atenção. Você está num lugar para pedir esmola, né? Aí você chega e fala para eles dois. E pede uma ajuda. Aí Pedro fala para ele que não tem ouro, que não tem prata, que não tem dinheiro, né? Para ajudar ele. Interessante, né? Que os discípulos de Deus, os apóstolos, não tinham dinheiro para ajudar ele. Mas eles tinham muito mais. E às vezes é isso, gente. O que você está precisando, às vezes, não é de um bom dia meu. Mas o que você está precisando é de Jesus na tua vida. O que você está precisando não é da minha atenção, mas é da atenção de Jesus na tua vida.
O que você está precisando, louvado seja Deus, engrandecido, é que você dê atenção à palavra de Deus. É que você dê atenção ao Senhor Jesus. O que você está precisando é enxergar que você tem muito mais do que o ouro, do que a prata. Você tem um Deus da providência, você tem um Deus que faz milagre, você tem um Deus que te salvou, você tem um Deus que deu o seu próprio filho para você ter direito de ser salvo, para você ter o direito de ser perdoado através do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, mas sabe, as pessoas sempre chegam perto das outras com interesse de alguma coisa. Esse estava com interesse de que Pedro e João dessem algum dinheiro para ele, para o sustento dele. Mas só que Pedro, conhecendo corações, porque o Espírito Santo de Deus estava em Pedro, estava em João. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, conhecendo a necessidade daquele homem, ele quis mostrar para aquele homem, louvado seja Deus, engrandecidei, o que tu precisa não é de uma esmola, o que tu precisa é ser curado, é levantar e andar. E é isso que o Senhor veio aqui dizer para você e para mim. Às vezes, ei mulher, o que tu está precisando não é dessa esmola. Às vezes você está atrás de uma esmola de amor, né? Um monte de mulher mendigando amor. Fica pedindo esmola dos filhos para te amar. Fica pedindo esmola do marido para te amar. Fica pedindo esmola da esposa para te amar. Fica pedindo esmola dos outros de atenção para você. E Jesus chega aqui e diz assim: ei, o que você precisa é de mim. E isso que Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo, que teus olhos abram. Em nome de Jesus Cristo, que você deixe de ser dependente dos outros e seja dependente de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que você enxerga, louvado seja Deus, aquilo que o Senhor tem para te dar. Que você enxergue mais do que o material, mas que você enxergue o reino de Deus, que você enxergue a salvação. Muitos ouvem a palavra e caem fora, sabe por quê? Porque não querem ouvir a verdade, porque não querem ser libertos, querem ser dependente de orações, querem ser dependente de marido, querem ser dependente de filhos, mas não querem ser dependente de Deus. Quantas pessoas estão aqui em depressão, sabe por quê? Porque você está dependendo do amor do teu filho que não te dá, você está sendo dependente do amor desse esposo que está aí com outra, você está sendo dependente dessa esposa que está aí com outro, você está sendo dependente de alguma coisa, mas você não quer ser dependente de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Quantas pessoas entram, esses dias eu estava conversando com uma irmã, que muitas pessoas vivem em live, sabe por quê? Porque são pessoas carentes, não tem amor na sua família, não tem com quem conversar na sua família e passa o dia na live, passa o dia fazendo da live a sua família. Vocês já viram que as pessoas dizem: aqui é minha família. Por quê? Porque não tem amor dentro de casa. Por quê? Porque não tem amor da família. Por quê? Porque não tem amor do marido. Por quê? Porque não tem amor de uma esposa. Porque não tem amor de um irmão. Não tem amor de uma irmã. São pessoas carentes e ficam na live querendo receber uma atenção, querendo receber um bom dia, querendo receber um amor de alguém através da oração, através da palavra de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Mas eu quero dizer para você que assim como você vive nas lives atrás de atenção, que vive nas lives atrás de querer receber amor, de querer ouvir uma palavra de Deus, eu quero dizer para você que nós que pregamos a palavra de Deus, que nós que oramos por vocês, louvado seja Deus, somos tão dependentes que nem vocês, somos tão necessitados que nem vocês, louvado seja Deus. Mas sabe qual é a diferença? Que nós buscamos, não é de vocês, nós buscamos do Senhor. Louvado seja Deus. Ou você acha que o pastor é um super-homem? Ou você acha que uma missionária é uma super-mulher? Ou você acha que nós que pregamos, que levamos o evangelho, que oramos pela vida de vocês, nós somos maiores e melhores do que vocês? Não, nós somos iguais a vocês. Nós somos necessitados que nem vocês. Nós temos nossas lutas, nossa dificuldade, mas nós sabemos que nós temos um Deus que é maior do que o ouro e do que a prata. Nós temos um Deus para nos curar. Nós temos um Deus para entrar com providência. Nós temos um Deus para abrir a porta. Nós temos um Deus para nos amar.
Gente, o que mais eu tenho visto são mulheres aí caindo em golpes de amor, né? De amor entre aspas. Pelo amor de Deus, gente. Por que você não tem uma vida com Deus? Mulher, quando você for amada por Deus, quando você tiver relacionamento com Deus, tu não vai aceitar migalha de qualquer homem. Pelo amor de Deus, gente do céu. Como é que você quer amor de uma pessoa que não tem Deus na sua vida? Da sua boca só sai palavra tópica. Como é que uma mulher vai querer um homem, gente, que da sua boca só sai palavra tópica, só sai palavrão? Pelo amor de Deus, gente, só em aquele homem abrir a boca já dava para ver quem ele era, que está muito distante de Deus, muito, que não tem nada a oferecer para uma mulher. Não tem, não tem nada para oferecer, porque a sua boca fala o que está cheio o coração dele. Entendeu? Palavras de autoridade, palavras agressivas, palavras de desprezo, palavras que mostram quem nós somos, gente. A palavra de Deus é muito certa quando diz, né, que a boca fala o que está cheio o coração. Então você vai ver quando uma pessoa é de Deus por aquilo que ela fala, por aquilo que ela mostra para você, por aquilo que ela demonstra para você, por aquilo que ela está ali, ó, te oferecendo. Aí uma pessoa que não tem respeito, uma pessoa que não respeita ninguém, uma pessoa que a sua palavra é de violência, né? Se você estudar a Bíblia, Jesus era manso, gente. Jesus era humilde, Jesus sabia como falar. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Muitas das vezes você quer uma oração nossa, mas nós queremos te dar esse Jesus que quer que você ande, esse Jesus que passa com você na fornalha, no vale da sombra e da morte, que passa com você no deserto e te tira do deserto. Quando Jó perdeu tudo, gente, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó estava doente. Gente, pelo amor de Deus, Jó estava enfermo, Jó estava sendo acusado pelos seus próprios amigos. Os seus amigos estavam dizendo: Jó está em pecado, Jó conserta a tua vida. E na verdade, Jó não estava, porque o próprio Deus disse para Satanás que ele era íntegro, era justo, que se afastava do mal. Louvado seja Deus, mas uma coisa que Jó não perdeu, sabe o que foi que Jó não perdeu? Foi Deus na sua vida. Quem sabe teu marido foi embora, quem sabe teus filhos te abandonou, quem sabe você está desempregado, mas fala: ei, Senhor, eu perdi isso, perdi aquilo, mas o Senhor continua na minha vida. Então, Pedro e João, Pedro falou aqui: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho Jesus. E em nome de Jesus, levanta e anda. É isso que você tem que dizer. Esse marido pode ter me abandonado, mas eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus na minha vida para restaurar o teu casamento. Você tem que dizer: eu tenho Jesus na minha vida para curar meu filho, curar o meu filho. Eu tenho o Senhor para glorificar o teu nome. Eu tenho o Senhor na minha vida. É isso que você precisa. É isso que você precisa entender, que você pode não ter um marido que não cuide de você, você pode ter um marido que não te dá valor, você pode ter um filho que não te honre como mãe, que não te honre como pai, mas você tem Jesus. Você tem Jesus e o que nós precisamos é Jesus, porque com Jesus nós seremos salvos, com Jesus nós viveremos milagre, com Jesus nós venceremos as lutas do dia a dia. Você está passando por luta, você está passando por problema, mas coloca no teu coração: Senhor, eu estou passando por esse momento, mas eu te tenho na minha vida, eu te tenho nessa situação, tu estás no controle de tudo. O que nós temos que entender: Senhor, eu não tenho condições de pagar esse exame, não tenho condições de ter bons médicos, eu não tenho condições, Senhor Jesus, de estar numa clínica. Ontem eu estava orando isso: Senhor, quantas pessoas não têm condições de ter bons médicos? Quantas pessoas, Senhor, não têm condições de pagar exames? Quantas pessoas, Senhor, não têm condições de comprar os remédios? Mas nós temos o Senhor que pode nos curar, nós temos o Senhor, Pai, que nos sustenta, nós temos o Senhor que está no controle de tudo. E foi isso que Pedro disse para esse paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho. Mas o que eu tenho,
Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha que maravilha. Pedro dizer que ele não tinha prata, que ele não tinha ouro. Mas ele pegou e disse assim, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Agora uma pessoa que queria dinheiro, você acha que ela ia querer Jesus? Você acha? Se você está precisando de dinheiro, aí eu chego com você e digo, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho Jesus para te dar. Eu tenho Jesus que ele pode resolver essa causa. Eu tenho Jesus que ele pode entrar com providência e usar outra pessoa que tem dinheiro para te dar. Às vezes, você não aceita. Por quê? Porque você entrou aqui querendo que eu te dê uma oração. Você entrou aqui querendo que eu te dê um bom dia. Você entrou aqui querendo que eu te dê atenção. Mas eu estou aqui querendo te dar Jesus. Eu estou aqui querendo mostrar que Jesus está contigo. Eu estou aqui querendo dizer para você que você entenda, louvado seja o nome do Senhor, que o que nós temos que ter é Jesus. Quem sabe você esteja como este homem aqui, sem condições de andar. Quem sabe você está se arrastando. Ai, irmã, mas eu estou pedindo oração porque só Jesus sabe o que eu estou passando. E é por ele saber o que você está passando, ele veio com essa palavra. É por ele saber o que nós estamos passando, é que ele veio com essa palavra. E ele veio com essa palavra muito cara, muito clara. Você pode não ter ninguém do teu lado, mas você tem Jesus. Pedro não tinha ouro nem prata para dar para aquele homem, mas ele tinha Jesus. E esse Jesus fez algo muito maior na vida dele. Muito maior na vida desse paralítico. Escute, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E é isso que nós precisamos, que nossos pés sejam firmados, firmados em Cristo, firmados no caminho da verdade e da fé, da vida. O que nós precisamos é que a nossa fé esteja firmada em Cristo, que a nossa fé esteja inabalável. Louvado seja Deus engrandecido. Todo dia é uma luta, todo dia é uma dificuldade, todo dia você está aí. Às vezes tem pessoas que dizem, quanto mais eu oro, mais problema aparece. Quanto mais eu oro, mais luta aparece. Quanto mais eu oro, parece que Deus não me ouve. Não, quanto mais você ora, mais Deus mostra que ele está te sustentando. Quanto mais você ora, mais Deus te dá milagre. Quanto mais você ora, mais Deus está próximo de você. Quanto mais você ora, louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor será glorificado. Quanto mais você ora, o Senhor se chega para perto de você. Então, muitas das vezes, gente, passamos pelas lutas, provas e dores, para quê? Para que o Senhor não se afaste de nós. Porque quando tudo vai bem, as pessoas não querem Deus. Porque quando tudo vai bem, ele mesmo disse na palavra dele que os sãos não precisam dele. Olha só, que os sãos, os curados, os ricos, a maioria dos ricos não precisam dele. Louvado seja Deus engrandecido. Então é preciso, ele permite nós passarmos por luta, por alguma dor, por alguma prova. Por quê? Porque nessa prova ele vai estar conosco. Nessa prova nós vamos estar com ele. Nessa luta nós vamos estar orando. Nessa luta nós vamos estar na presença dele. Nessa luta, nesse deserto, gente, nesse deserto, é nesse deserto que o Senhor vai fazer sair água da rocha. É nesse deserto que vai acontecer milagre. É nesse deserto que vai ter providência. Lembra? Agora o Senhor me trouxe à memória quando o Senhor pediu o seu próprio filho de Abraão. Foi que o Senhor pediu de Abraão o seu próprio filho, o filho da promessa. E o que foi que Abraão fez? Abraão disse para Deus, não, Deus, eu não vou te dar meu filho. Essa que é a diferença, gente. É nós confiarmos em Deus. Pode estar dizendo, Senhor, é meu filho, é meu único filho. Mas eu te dou o meu filho. Porque Abraão fez isso. Deus pediu o seu filho, não foi como sacrifício. E o que foi que aconteceu? Abraão preparou o filho, levou o filho, ia sacrificar o filho para devolver para Deus, para dar para Deus como sacrifício. E o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez? Deus, ele pegou e disse para Abraão, não toques no menino.
Eis aí o Cordeiro. Tá entendendo? Às vezes Deus só quer provar a nossa fé. Jó foi provado, gente. Jó foi provado, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu te dou o meu filho, mas prepara o cordeiro. Entra com providência, louvado seja Deus e engrandecido. E o Senhor pegou, disse para Abraão: não toques no menino, não faças mal ao menino. Eis aí o cordeiro. Deus entrou com providência. Quando Abraão pensava que o filho ia morrer, né? Que o filho seria sacrificado. Louvado seja Deus, engrandecido. O Senhor pegou e disse: não toca. Não toca, eu só estava provando a tua fé, eu só estava provando a tua obediência, eu só estava provando se tu confia em mim. Então, muitas das vezes você está passando por prova, por luta, por alguma coisa, é porque o Senhor está querendo que você confie nele. Confie no Senhor, louvado seja Deus, engrandecido, e o nome dele será glorificado. Então Pedro pegou e tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou, e andou. É isso que Jesus quer, ele quer que você ande, que você se levante, ande com Cristo, ande na fé, ande vivendo milagres, ande no deserto, ande pisando no fogo, na fornalha, ande na cova, louvado seja Deus, ande para enfrentar o gigante. É isso que o Senhor quer. O problema está aí, mas ele está dizendo: ei, levanta que eu estou contigo e anda, levanta que eu estou contigo e guerreia, levanta que eu estou contigo, louvado seja o nome do Senhor, e te darei a vitória e mudarei a tua história. O Senhor, ele não quer que você viva em depressão. O Senhor, ele não quer que você viva chorando. O Senhor, ele não quer que você viva como derrotado. O Senhor não quer que você viva como se você não tivesse ele na tua vida. Você tem um Deus que faz milagre. Você tem um Deus que te salvou, um Deus que te libertou, um Deus que deu a sua própria vida por nós. Meu Deus, vai chegar o momento que nós que vamos ter que dar a nossa vida para não negar o nome de Jesus, gente. Agora é nossa vez de dar a nossa vida. Estuda lá Mateus capítulo 5. Estuda lá Mateus capítulo 5 para você entender. Bem-aventurados serão aqueles que são perseguidos, que serão mortos. Por quê? Porque não irão negar a Jesus. Jesus foi o primeiro que deu a vida dele por nós. Agora somos nós que estamos dando a nossa vida para não negar a Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando, daqui a pouco a igreja não estará mais na terra. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se Jesus for levar uns primeiro do que nós, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muitas das vezes o Senhor está preparando muitos para levar, sabe por quê? Porque Ele não quer que perca a salvação. Porque Ele não quer que essa alma se perca. Você não sabe o futuro do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, do teu amigo, do teu irmão, da tua irmã. Você não sabe o futuro. Só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes essa enfermidade não vem como morte, essa enfermidade vem como salvação. Quantas pessoas, gente, que nós oramos, né? Porque não é só eu que oro, é muitos que oram pelas vidas, que nós oramos que estavam com câncer e Deus escolheu, recentemente, Deus escolheu meu tio que estava com câncer. Mas por quê? Porque o Senhor disse: eu vou levar agora que está quebrantado, agora que está me recebendo, agora que o coração está aberto para mim, eu vou levar agora para que não perca a sua salvação. Está entendendo, gente? Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Então, como Paulo disse, a morte para nós é lucro. Só que a gente não quer, né? A gente não quer que ninguém morra. A gente não quer que a nossa família morra. A gente não quer perder os nossos. Muitas das vezes a gente não quer entregar a nossa vida, a nossa família para Jesus. Muitas das vezes você diz assim: não, eu entrego meus filhos para Jesus. Aí Jesus pega, diz bem assim: você entregou para mim? Pois agora eu vou colher ele para mim. Já pensou, né? Já meditamos nisso? Já meditamos nisso, que muitas das vezes a gente diz: Senhor, eu entrego minha família para ti. Aí Jesus vem, pega e diz: tu entregou para mim?
Então eu vou tirar ele desse mundo do pecado. Eu não estou dizendo que Deus vai levar o teu filho. Deus só quer que a gente tenha entendimento. Louvado seja Deus. Não ame teu filho acima de Deus. Ame a Deus acima do teu filho. Se você quer a cura do teu filho, ame a Deus acima do teu filho. Quando meu neto estava na cadeira de roda, quando meu neto, todos os dias o médico dizia que ele não ia escapar. Todos os dias o médico dizia, irmã, mãe, não tem mais jeito. Eu dizia, Senhor, seja feita a tua vontade. Se tu levar, eu vou continuar te adorando. Se tu deixar, eu vou continuar te adorando. Às vezes é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Ele não quer levar teu filho, mas Ele quer que tu entendas, louvado seja Deus engrandecido. Aqui, o que aconteceu? Aconteceu um milagre, né, Valéria? Aconteceu um milagre e saltando ele, pôs-se um pé. Aconteceu um milagre aqui, Deus vai fazer um milagre na vida do teu filho. Deus vai fazer um milagre na vida de você que está orando aqui, que está pedindo uma cura, que está pedindo uma porta aberta. Dá para a gente entender a história, gente. Dá para a gente entender o testemunho. Dá para a gente entender da nossa vida com Deus. Há milagres. Há milagres. Essa mensagem aqui não fala de morte. Essa mensagem aqui fala de cura. Essa mensagem aqui fala de cura. Louvado seja o nome do Senhor, mas o teu coração às vezes está endurecido, o teu coração está desesperado, o teu coração está aí, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. É assim, confiança em Deus. Essa mensagem fala de milagres. Então o Senhor está dizendo aqui, Ele está dizendo aqui na palavra dele, e saltando ele, pôs em pé e andou. Você está vivendo, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja aqui não querendo uma cura de enfermidade, mas você quer a libertação do teu filho, você quer o teu marido de volta que está lá no adultério, você quer tua esposa de volta, não sei o que você quer, mas esse Deus, Ele está aqui para te dar a tua vitória. Ele está aqui para te dar o teu milagre. O milagre desse homem era andar. Interessante que ele não pensou. Ele não pensava que ele queria ser curado. Olha só, gente. Esse paralítico aqui, esse coxo, ele não estava com entendimento de querer cura. O entendimento dele era de querer migalhas. O entendimento dele era de querer uma moeda. O entendimento dele era de estar lá na porta do templo mendigando. O entendimento dele era que alguém ajudasse ele, colocasse ele na porta do templo. Só que veio Pedro pregando a palavra. Veio Pedro cheio de Deus. Veio Pedro, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E João, junto àquele homem, e dando muito mais do que ele pedia, do que ele nem pensava que ele poderia andar, gente. Aquele homem já tinha aceitado as condições dele. E olha que era um tempo que Jesus já tinha curado. Porque agora quem estava sendo usado na cura, o homem, ele pode falar o diagnóstico dele. Mas se você tem fé, Deus muda a tua história. Aqui, esse paralítico não tinha fé, mas Pedro e João tinham. Pedro e João tinham, louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Às vezes você é essa pessoa que não tem fé, mas tem alguém que está levando o evangelho que tem fé. E porque nós estamos aqui levando o evangelho e temos fé, a tua história vai mudar. Porque Pedro e João, gente, presta atenção na história. Esse paralítico, ele não estava com pensamento de andar, ele estava com pensamento de pedir esmolas. Ele já estava aceitando aquela vida dele. E olha que ele estava num tempo a qual Jesus estava na terra, estava sendo curando muitos, ressuscitando muitos. Saltando ele, pôs-se em pé e andou. E andou. Está ouvindo, José? Você, louvado seja o nome do Senhor, vai andar, louvado seja Deus curado. Vai andar glorificando o nome do Senhor. Vai andar que Jesus te curou, que você encontrou um Jesus, que Jesus te encontrou. Louvado seja o propósito de Deus nas nossas dores. Há um milagre para ser materializado na nossa vida através das nossas dores. Louvado seja Deus engrandecido. E aqui diz o quê? E saindo eles
pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Depois que ele foi curado, o que foi que aconteceu? Ele entrou para o templo. Estou entendendo, gente? Às vezes você está aqui passando por uma luta, por uma enfermidade, por um problema, porque Deus quer te levar para o templo, porque Deus quer te levar para adorar Ele, porque Deus quer te levar para a presença dEle. Templo representa a presença de Deus, não é verdade? O templo é a congregação onde o povo se reúne para adorar a Deus. Às vezes você está passando por algum problema, alguma situação na vida, porque o Senhor quer que você entre no templo, porque o Senhor quer que você o busque, porque o Senhor quer que você o adore. Esse coxo, ele não era um adorador, mas depois que ele foi curado, ele se tornou um adorador. Ele entrou para o templo, está escrito aqui, e saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. É isso que o Senhor quer. Ele quer nos curar, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer, louvado seja Deus, fazer milagres na nossa vida para nós louvarmos a Ele, para nós glorificarmos a Ele. Se o médico, ele aprende, né? Ele aprende ali, ele sabe o diagnóstico, ele sabe até onde o ser humano suporta a enfermidade, ele sabe até onde ele pode tratar aquela pessoa que está doente. Mas ó, que nós temos um Deus que faz milagre, nós temos um Deus que confunde medicina, nós temos um Deus ao qual nós louvamos a Ele. Louvado seja Deus. Nós temos um Deus que o nome dele é glorificado. É glorificado. Quando o médico, porque o médico estudou pelo seu conhecimento, ele entende, mãe, pai, seja quem for, família, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para os estudos dele. Não tem mais jeito para ele que é médico. Mas para Deus, tudo tem jeito. Com Deus, tudo tem jeito. Com Deus, o impossível acontece. Quando sai da mão dos homens, você entrega na mão de Deus, não é verdade? Você entrega na mão de Deus. Quando sai da mão dos homens, você diz, Senhor, o médico, você diz, eu fiz a minha parte. Levei para os médicos, procurei a medicina, a ciência, mas agora, Senhor, eu estou aqui querendo um milagre. Estou aqui, Senhor, querendo o sobrenatural, porque milagre é sobrenatural, não é verdade? Milagre é o sobrenatural, é o impossível. Era impossível. Era impossível meu neto andar, era impossível meu neto viver como ele está vivendo. Era impossível para os homens, era impossível para as pessoas, mas para Deus não. E se você crê nesse Deus, ele faz o impossível acontecer. Como Abraão confiou em Deus e ele preparou o cordeiro, ele entrou com providência, né? E esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós buscamos chorando ou sorrindo, esse é o Deus que nós buscamos fortes ou fracos, esse é o Deus que nós buscamos abatidos, desanimados, triste muitas das vezes alegre. Esse é o Deus que faz milagre. Nós temos um Deus que faz milagre, louvado seja Deus. E todo o povo que viu andar louvor a Deus. Olha só, o teu milagre vai fazer pessoas louvar a Deus. Dá para você receber isso no teu coração? A tua história, ei, presta bem atenção. Aquele homem tinha uma história que ninguém queria para a sua vida. Era uma história de quê? Uma história que ele não podia andar, era uma história que ele era um pedinte, era uma história que ele precisava dos outros. Mas Deus foi lá, usou os apóstolos e o que aconteceu? Mudou a história daquele homem. E porque a história daquele homem mudou, pessoas louvaram a Deus. Então o teu milagre vai fazer pessoas louvar a Deus. O teu milagre, louvado seja Deus, engrandecido, e o teu milagre vai fazer a tua família reconhecer quem é o teu Deus. O teu milagre vai
fazer os médicos reconhecer quem é teu Deus. O teu milagre, eu não sei qual é o teu milagre, pode ser a enfermidade, pode ser o casamento, pode ser o trabalho, pode ser os vícios, eu não sei o que você está pedindo, mas eu sei que nós temos um Deus que nos dá milagre e pessoas irão louvar o nosso Deus por causa do milagre que Ele tem feito e que Ele vai fazer na tua vida. O que você precisa é aumentar a tua fé. O que você precisa é que alguém que vinha como Pedro, como João, louvado seja Deus, chegou aqui perto desse homem, louvado que estava sem visão de vida, sem mudança de vida, já estava aceitando tudo o que estava acontecendo na vida dele, mas eles vieram aqui e mudaram a história. Eles vieram aqui com uma palavra de fé, eles vieram aqui com uma palavra de Deus, eles vieram aqui com uma palavra de milagre. Eles vieram aqui para que o nome de Deus seja louvado. Maravilha, Jesus, maravilha. E esse nome será louvado para todo sempre. Porque agindo Deus quem impedirá, né? Oh, meu Deus, é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E todo o povo viu andar e louvou a Deus. E conhecíamos, pois era o que lhe assentava a pedir esmola, a porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Pessoas vão ficar assombradas, mas não estava para morrer e está aí pregando a palavra, né? Eu sou um milagre, gente. Eu sou um milagre. Pessoas já estavam esperando minha morte. Sempre eu falo isso para vocês. Pessoas estavam esperando minha morte e sabe o que foi que elas viram? Eu ir fazer a obra fora da cidade que eu moro e sozinha, hein? Sozinha, porque lá onde eu moro, lá onde eu estava, eu tinha meus filhos, tinha minha irmã, tinha a minha família. Aqui eu tenho Deus. Aqui eu tô que nem Pedro e João. Não tenho ouro nem prata, não tenho família, mas tenho Deus. Então, pessoas que estavam esperando me enterrar, pessoas que estavam esperando a minha morte, pessoas que estavam esperando que a minha história tinha acabado, viram foi o quê? O Senhor me curar. Eu que era dependente de pessoas, gente. Agora Deus me lembrou o meu testemunho mesmo. Eu era dependente de pessoas. Oh, Jesus amado, hoje eu estou vivendo milagres e eles estão vendo. Louvado seja Deus, mas não era ela que estava para morrer. E conhecíamos, pois, para ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro porque lhe aconteceram. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles e ao Pedro chamando de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Olha aí, Pedro, acostumado, né, a ver maravilhas, sabendo que Deus é o Deus de maravilhas, ele pergunta: mas por quê? Por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Interessante, né? Como se por nossa própria virtude, olha aí, ou santidade, fizemos andar este homem. Então Pedro estava falando: por que olha para nós? Vocês acham que foi nós que fizemos andar esse homem, né? Olha aqui que diz: o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste. Olha aí, gente. Ele fala: olha, Jesus que vós entregaste para matá-lo, Jesus ao qual vocês crucificaram, Jesus ao qual vocês traíram, Jesus ao qual vocês não deram valor, Jesus ao qual vocês zombaram, Jesus ao qual vocês, louvado seja o nome engrandecido e exaltado, desprezaram, Jesus ao qual vocês não deram crédito, Jesus ao qual vocês não querem seguir. Era isso que Pedro e João estavam dizendo. Jesus ao qual vocês o mataram. Mas vós, olha só, mas vós que negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida.
Tremendo, né? Vós que preferiram Barrabás, e não, que preferiram um assassino, um homicida, que escolheram um assassino e não escolheu o Filho de Deus, e mataste o príncipe da vida. Dói-me, gente, dói no meu coração só em pensar isso. A gente, em vez de escolher o Filho de Deus, escolher louvado seja o nome do Senhor, o nosso Salvador. Hoje muitas pessoas, até hoje, não escolhem Jesus. Hoje muitas pessoas não dão valor a Jesus. Hoje muitas pessoas ainda rejeitam a Jesus. E ele diz aqui, ó, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, né? Pedro e João era testemunha de todo o acontecimento. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. E a este que verdes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então esse Jesus, a qual muitos desprezam, a qual muitos não querem saber, a qual muitos não querem entregar sua vida para ele, a esse Jesus que até hoje as pessoas deixam ele por último, não em primeiro lugar da sua vida. Esse Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele tem dado muitas coisas para nós. Ele tem dado vida, ele tem dado saúde, ele tem aberto porta para você, ele tem te dado livramento, ele te tem dado a oportunidade de você entregar a tua vida para ele, para que você não perca a tua salvação. Esse Jesus que foi desprezado, esse Jesus que não foi amado, esse Jesus que não foi recebido, esse Jesus que não foi aceito, esse Jesus que o mataram ele. Louvado seja o nome do Senhor, ele ainda continua fazendo bem, ele ainda continua nos dando vida, ele ainda continua nos dando saúde, ele ainda continua nos livrando, ele ainda continua fazendo milagre em nossas vidas. Maravilha, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Está entendendo? Deus perdoa a nossa ignorância. Hoje nós conhecemos a verdade, gente. Se eu pecar sabendo aqui que não devo, eu terei consequência desse pecado. Quando você peca sem saber que é pecado, Deus perdoa a tua ignorância. Mas nós que já conhecemos a verdade, nós que pregamos a palavra de Deus, nós que temos conhecimento e entendimento do que é certo do que é errado, se nós pecarmos, haverá uma colheita do nosso pecado. O próprio Jesus, quando curou o leproso, ele disse bem assim: vai, perdoados são teus pecados, e não peques mais, para que te aconteça coisa pior. Então, o pecado gera coisas piores na nossa vida. O pecado gera morte, gente. O pecado, senão, Jesus nos perdoa, não perdoa? Mas ele diz para nós, vai e não volte mais a pecar, para que não aconteça coisas piores na nossa vida. A gente tem que entender, somos pecadores, né? Somos falhos, mas quando o Senhor disse, vai e não volta a pecar, não continua na prática do pecado. Você falhar é uma coisa, né? Meu Deus, meu Pai, pequei, mas não queria pecar, como Paulo disse, né? O que eu tenho que fazer, eu não faço. E aquilo que não é para mim fazer, eu faço. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. E arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Isso aqui é profundo, gente. O que você quer? Um refrigério, não é isso? O que eu quero? Esse refrigério. Presta atenção aqui onde que está
as nossas vitórias, a paz que você quer, o refrigério que você quer. Olha aqui, ele diz bem aqui, arrependei-vos. Então, o que o Senhor quer? Que a gente se arrependa dos nossos pecados. E ele diz aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é converter? Mudança de vida. Então nós nos arrependemos do nosso pecado e nós temos que ter mudança de vida, porque o arrependimento ele gera fruto do Espírito Santo. O arrependimento, gente, gera convenção na nossa vida. Muitas das vezes você está no templo e a tua vida não muda, tu continua na mesma prática de pecado, continua no adultério, continua no álcool, continua no cigarro. Quantas pessoas, né, estão dentro do templo, mas continuam nas práticas do pecado? Por quê? Porque verdadeiramente não se arrependeu. Então nós temos que chegar na presença de Deus e nos arrependermos. Senhor, eu me arrependo, eu confesso meus pecados, eu sei que isso está errado, eu sei que isso não é do teu agrado, eu sei que isso me faz mal, eu sei que isso não é os teus planos para mim, não é a tua vontade para mim. Aí você começa a se arrepender. E o que acontece? Há uma transformação de vida. Você larga, você abandona aquele pecado, você já não quer mais ter aquela vida para você, você vai querer caminhar com Cristo, uma vida de arrependimento, uma vida nova. Louvado seja Deus e engrandecido. E então, para nós termos a nossa mudança de vida, tem que ter arrependimento. Não arrependimento da boca para fora, mas arrependimento com entendimento. Pai, eu errei. Pai, eu estou pecando. Mas eu estou aqui, o Senhor, querendo se liberta desse pecado, porque eu não quero morrer. O pecado gera morte, o pecado leva à morte, e eu não quero, eu quero a vida eterna. Então, o que acontece? Haverá uma convenção na nossa vida, haverá uma mudança na nossa vida, a gente vai mudando as nossas práticas, a gente vai largando os pecados. Tenho certeza que todo dia tem algo na tua vida que tu não faz mais. Eu tenho certeza que todo dia você está sendo liberto de alguma coisa. Todo dia Deus está trazendo entendimento para nós na palavra dele e nós estamos nos arrependendo. Não, Senhor, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque hoje eu sei que isso é errado. E eu quero, Senhor, meu Deus, ter essa vida nova. Eu quero, Senhor, meu Deus, viver a tua palavra, praticar a tua palavra. Eu quero a minha vida transformada, convertida. Então, o arrependimento nos leva à conversão. Louvado seja Deus. A gente tem que entender o que é conversão e o que é salvação. Muitos serão salvos porque receberam Jesus no seu coração. Outros serão transformados aqui na terra. Outros terão mudança de vida. Outros serão libertos aqui na terra. Outros só serão salvos. Entendemos, gente? Louvado seja Deus, porque as pessoas acham que conversão e salvação é uma coisa. Não é. Conversão é a mudança da nossa vida. Salvação é aquilo que veio através de Jesus Cristo. Somos salvos por Cristo. Convertido é através do nosso arrependimento. Aí é uma mudança de vida na nossa vida. E aqui nós encerramos, amém?